Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um domingo, nessa noite tão especial. Boa noite, você que está online, deixe seu nome. No final, a gente vem falar quem está com a gente. Para a gente dar início ao nosso culto, eu gostaria que agora a gente se acalmasse nos nossos lugares, fechássemos nossos olhos, vamos orar agradecendo a Deus, pedindo para que Ele fale conosco esta noite, pedir para que nós possamos sair daqui cheios do Senhor, para que durante a semana a gente possa cumprir a nossa missão, aonde a gente estiver. Vamos fazer isso juntos? Pai querido, é com imensa alegria que estamos aqui nesta noite. Como é bom, Senhor, estarmos juntos, como é bom servirmos juntos em comunidade. Estar aqui, ó Pai, com os nossos queridos, Pai, estando junto aqui para adorar, exaltar o Teu nome. Nós pedimos que o Senhor nesta noite fale conosco, através da mensagem, através das músicas que vamos cantar aqui, Pai. Tudo que estamos fazendo é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Estamos aqui para adorar ao Senhor, prestar o culto ao Senhor, ó Pai. E que possamos sair daqui abastecidos, para que ao longo das nossas semanas nós possamos, ó Deus, transbordar, ó Pai, na vida de outras pessoas. Que o Senhor nos use, Pai, como instrumentos do Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai. E nós nesta noite oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente estar cantando junto? Boa noite, gente. Coloquei. Coisa boa, né? A gente poder estar junto para louvar a Deus nesse domingo. Começar a semana adorando, louvando a Deus e ouvindo sobre Deus também. Então vamos cantar juntos. Uma música que todo mundo conhece. Então quero convidar vocês para a gente louvar Jesus. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor
Alegria, né, Júnior? Alegria. O Júnior tá aqui para cantar essa música agora. Boa noite, pessoal. Vamos cantar com muita alegria, uma música nova, mas nem tão nova assim. Nós vamos cantar com palmas, com bastante alegria, para glorificar a Deus e celebrar a nossa presença aqui, a nossa comunhão uns com os outros. Vamos lá? Assim, ó. Tchê! Obrigado, Deus. É bom estarmos aqui, Jesus. Você lembra dessa? Assim, ó. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Lembrou? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Estamos aqui, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar o nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui. Suas vozes, podemos exaltar. Bom estar. Exalte a Deus aí, meu irmão. Podendo. Com toda alegria, tempo para isso. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. Mais uma vez, vem comigo pra Jesus. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus. Obrigado porque isso é um presente que o Senhor nos dá e nós recebemos com o nosso coração aberto. Vamos ler juntos um texto da Palavra de Deus. Esse texto está no livro de Salmos, é o Salmo 86, verso 11. Diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Que o Senhor nos ajude a todos os dias olharmos para o nosso coração, reconhecer o quão pecaminoso nós somos e o quanto nós dependemos da misericórdia dEle para sermos quebrados e refeitos à sua maneira. Vamos orar juntos sobre isso? Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te apresentamos quem nós somos nessa noite, quebrados, cheios de pecados, defeitos, erros, Senhor. E entendemos, Pai, que muitas vezes nós negligenciamos, Deus, a tua palavra. Nós somos levados pelos nossos impulsos, nós falhamos, pisamos com o Senhor, com quem a gente ama, falhamos enquanto pessoas, enquanto agentes sociais, em tantas esferas, Pai. Isso reflete o pecado que entrou no mundo e no nosso coração, mas nós nos arrependemos essa noite e queremos pedir que o Senhor nos dê, Deus, um coração inteiramente fiel, que o Senhor nos ajude, Deus, a vencer os nossos pecados, apoiados na cruz do Senhor Jesus, entendendo, Pai, que o Senhor pagou o preço por nós e nos arrependendo todos os dias, buscando, Deus, viver uma vida que te agrada. Que nessa noite o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui, cada pessoa, Pai, cada indivíduo que traz consigo Pai, uma bagagem e também uma família, uma história. Que o Senhor abençoe cada necessidade e toque cada pessoa aqui, também as suas famílias, Deus, também o seu meio social. Que o Senhor transforme vidas nessa noite, que a tua palavra, Pai, toque profundamente a cada um de nós, nos tornando mais parecidos com o Senhor e tocando o nosso coração, para que nós sirvamos ao Senhor com inteireza, Deus, e com toda a verdade, e também, Deus, transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos juntos e fazemos isso em nome de Jesus, o teu Filho amado, em quem nós confiamos. Amém. Amém. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Obrigado, Deus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Obrigado, Deus, por estar conosco todos os dias, Pai. Abraça-nos, ó Deus, acolhe-nos, ó Deus. Precisamos da tua graça, da tua misericórdia, Jesus.
de amor por nós, Pai. Pessoal, nesse momento é o nosso momento tão especial de conexão. Então agora você tem a oportunidade de olhar para o lado, olha para trás, vem quem está perto de você. Se você não conhece a pessoa, pergunta o nome dela. Deseja boa noite para a pessoa. Vamos fazer isso? Boa noite, pessoal. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Boa noite para quem acompanha a gente através da transmissão ao vivo. É muito bom nós estarmos aqui reunidos. E eu gostaria de informá-lo que o nosso auditório, esse auditório, ele é preparado para os adultos. Se você está com seu filho aqui, a gente tem um espaço muito especial aqui no Centralidade Kids, onde as crianças são acolhidas, elas têm a mensagem na linguagem delas, um ambiente todo preparado para elas, e você pode ficar lá com seu filho, se for necessário, e ainda assim assistir o culto de lá. E a gente tem cuidado com os adolescentes e pré-adolescentes, a partir dos 10 anos, se seu filho está aqui no auditório, ele pode ir aqui nessa porta do fundo, onde os meninos têm o auditório dos adolescentes e eles ouvem a mensagem na linguagem deles. Nós estamos falando sobre caminhar com Deus, seguir a Deus em momentos de incerteza. Esse tem sido um momento como esse, incerto. Esse momento tem gerado muita ansiedade, muita preocupação na maioria das pessoas. Conversando com gente da igreja, gente que já é da igreja, gente que está chegando, a maioria de nós estamos lidando com as preocupações, com as incertezas, com medo do futuro. A maioria das pessoas estão enfrentando algum tipo de ansiedade, estão lidando com a ansiedade em algum nível. E a maioria dessas preocupações, elas se relacionam com as incertezas financeiras. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus se interessa por nós e pelas nossas preocupações a respeito disso. É exatamente por essa razão que dinheiro é um grande assunto na Bíblia. Para você ter uma ideia, há 500 versículos sobre oração, mas há mais de 1.300 versículos falando sobre dinheiro, riquezas ou finanças. O grande assunto falado por Jesus, usado nas parábolas, que esteve presente nas palavras de Jesus, foi o reino de Deus. E em seguida, como lidar com dinheiro. E nós temos olhado durante essa série de mensagens para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele é a dinâmica do relacionamento com Deus. Jesus fala sobre oração, ele ensina como orar,
Ele ensina o Pai Nosso, ele diz para os discípulos: orem desse jeito, façam dessa forma. E nesse mesmo texto, ele faz uma ponte, ele conecta a espiritualidade à nossa relação com o dinheiro. Mas, para começo de conversa, eu preciso fazer essa afirmação: não há nada de errado em ter uma boa casa, em ter planos de aposentadoria, ter um bom carro. Deus não está condenando as posses. A Bíblia não é contra você ter coisas. Na verdade, Deus é um Deus abundantemente generoso. Sim, Ele é o grande doador. Ele é muito generoso. Com o que Jesus, então, está preocupado em Mateus capítulo 6? O que ele aponta no capítulo 6 do Evangelho de Mateus? Jesus não está falando sobre o que nós temos. Ele está falando sobre a nossa atitude em relação àquilo que temos. Você pode ter muitos bens. O problema é quando essas coisas dominam sobre a sua vida. Quando essas coisas possuem você. Quando essas coisas ditam como viver. Jesus está apontando ao anseio insaciável por mais bens materiais, uma consequente falta de contentamento e ausência de confiança no Deus que supre as nossas necessidades. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus diz o seguinte: se você quiser abrir sua Bíblia aí, fica à vontade. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. E aí ele mostra como esses bens que nós corremos atrás, eles são perecíveis. Eu quero fazer aqui, nesse momento, uma propaganda. Você nunca viu aqui na igreja a propaganda de algum produto ou de alguma coisa? Possivelmente não verá de novo, só dessa vez. Eu estou abrindo uma exceção dessa vez, porque eu acho assim, é imperdível. Eu não poderia deixar de compartilhar um produto com você, porque eu acredito que isso mudaria a sua vida. Então vamos lá? Natal está chegando, você não pode deixar de ter esse produto aqui. Um Nokia Strike. Quem já teve um desses? Será que ele está aí no seu bolso agora? Duvido. Quantos de nós olhamos para esse produto aqui e naquele momento que nós vimos esse produto, a gente acreditou no seguinte: se eu tiver esse celular, a minha vida vai ter mais sentido, a minha vida vai ter mais significado, eu serei muito mais feliz se eu tiver esse celular, porque afinal, você não consegue ler ali, porque essa é uma foto da publicidade da Veja, aí de 1990 e poucos, diz o seguinte: agenda, relógio, despertador, jogos e calculadora em um único presente. Revolucionário. Mas eu tenho uma notícia melhor do que essa, tá? Melhor do que a publicidade aqui. Hoje, no final do culto, a gente vai fazer o sorteio desse telefone celular aqui. E aí, você quer se inscrever? Manda uma mensagem para a gente aí pelo WhatsApp dizendo eu quero. E aí a gente vai colocar seu nome no sorteio desse telefone. É por isso que Jesus está dizendo: não acumulem tesouros que perecem. Não centre a sua vida ao redor de coisas que, com o passar do tempo, ficam obsoletas. Não oriente a sua vida ao redor de coisas que o ladrão pode roubar e levar. Que se cair na água, ele vai parar de funcionar.
Não oriente a sua vida nessas coisas. Mas sabe o que é o negócio? A gente tem brinquedos mais valiosos que esse aqui. A nossa cultura valoriza brinquedos mais caros que esses, como carros, casas, viagens, determinada posição no trabalho, aquele salário que você olha para ele e diz assim: se eu ganhasse aquele salário, se eu ocupasse aquela posição no trabalho, aí sim a minha vida teria valor, aí eu seria reconhecido nesse ambiente de trabalho, aí sim teria significado pelo qual viver. E viver desse modo é quebrar esse preceito ou essa orientação de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Você pode usar todas essas coisas. Você pode usar todos esses presentes de Deus. Você pode desfrutar de todas essas coisas, sim, porque elas são um presente de Deus. Você fazer uma boa viagem com a sua família, esse é um presente extraordinário de Deus. Você tem um carro confortável e seguro para você fazer uma viagem com a sua família. Eu só estou falando de viagem, não sei o que está na minha cabeça esse negócio. Isso é bom e é maravilhoso. Contudo, que isso não seja o primeiro lugar da sua vida. Porque nós vivemos numa cultura que todo momento diz assim para nós: coloque a sua posição profissional em primeiro lugar, coloque os seus recursos financeiros em primeiro lugar, coloque o salário que você recebe em primeiro lugar, coloque ganhar dinheiro em primeiro lugar, e corra atrás disso, e que a sua principal busca na vida seja a realização profissional, seja conquistar dinheiro. E aí a gente vê muita gente na nossa cultura perdendo o casamento, perdendo filhos, perdendo as relações mais importantes, perdendo o tempo importante com a família e no crescimento dos filhos, na busca incessante por dinheiro. Por isso que Jesus nos confronta. Abre o confessionário, queridão. Esse negócio ronda o seu coração e o meu coração. Jesus continua dizendo então, numa saída para isso: não acumulem tesouros, onde os ladrões roubam, onde a ferrugem corrói, onde a gente vê a destruição e a degradação das coisas. Não façam isso. E ele dá então um caminho. Ele aponta uma saída. No versículo 20 de Mateus capítulo 6, ele então diz: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ele dá um caminho. Ele diz assim para nós: independente do quanto de dinheiro você tiver, você pode acumular tesouros no céu. Você pode usar os seus recursos financeiros para fazer a diferença na vida das outras pessoas. E quando isso acontecer, pode ser que você não receba o benefício, a gratidão, ou não receba de volta aquilo que você investiu, que você abençoou, que você ajudou. Contudo, você está acumulando tesouro no céu. E esse tesouro não pode ser corrompido. Esse tesouro não pode ser roubado e não pode ser destruído. E ele então continua dizendo no versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
E aí parece que Jesus, assim, ele começa batendo e ele não alivia. Ele vai no cerne da questão. Ele nos convida a olharmos para o coração. Gente, como é difícil nós percebermos os nossos próprios pecados, a nossa própria idolatria. Como é difícil assumirmos isso. Eu me lembro, uns anos atrás, de ter uma conversa com um pastor, colega, e esse pastor olhou para mim e disse assim, ele botou o dedo no meu rosto e disse assim, você é arrogante. Eu fiquei indignado com essa palavra. Onde já se viu? O cara botar o dedo no meu rosto e dizer assim, você é um arrogante. Fiquei indignado. Encontrei um outro colega, amigo, pastor, e eu disse assim para ele, falei, cara, eu encontrei o fulano de tal, e você acredita que no meio da conversa, ele colocou o dedo, apontou o dedo para mim e disse assim, você é arrogante. Onde já se viu esse cara dizer isso para mim? Quem ele pensa que ele é? E o meu amigo olhou e disse assim, será que ele não tem razão? Será que você não está agindo assim? Você já parou para considerar que ele pode estar certo? Naquele momento, eu tive uma consciência real de que o meu coração estava tomado pelo eu mesmo. É difícil eu e você olharmos para dentro do coração e perceber a nossa idolatria. E perceber que por vezes eu e você nos rendemos à adoração, ao dinheiro. E fazemos da busca do dinheiro a principal busca das nossas vidas. O lugar de Deus é tomado pelo falso Deus, pela idolatria, pela busca incessante, pelos recursos financeiros. Mas pense o seguinte, que você tendo muito ou pouco, o dinheiro pode se tornar um ídolo para você. Porque uma pessoa não precisa ser milionária para ser avarenta. Tendo muito ou pouco, a idolatria ronda os nossos corações e atinge os nossos corações. E Jesus diz aqui nesse texto, que o nosso coração, ele vai atrás de onde o nosso dinheiro está. Randy Alcorn, quando ele escreve um livro chamado O Princípio do Tesouro, e ele faz uma explicação sobre esses textos, sobre as parábolas que Jesus fala sobre o tesouro. Essa palavra ela é recorrente nas palavras de Jesus. Ele diz o seguinte, nesse livro ele diz, o seu coração sempre vai onde você coloca o dinheiro. Hã? Não é o contrário? Não é o contrário? Eu não coloco meu coração onde eu quiser. Jesus está dizendo que não. Talvez você diga assim, eu não tenho tido recursos para colocar meu dinheiro em um outro lugar, se não pagar as minhas dívidas. Ok? Será que o seu dinheiro não está seguindo a sua má gestão? Será que o seu dinheiro não está seguindo a idolatria ao consumo? Será que o seu dinheiro não está seguindo aquilo que está dentro do seu coração, os desejos de dentro do seu coração, a compulsão insaciável por ter mais e acumular mais, e andar sempre com as coisas novas? Há uma questão muito interessante na nossa cultura, que é a neomania, que é o desejo insaciável
por sempre ter as coisas novas, por ter sempre as coisas que foram lançadas, a novidade de tudo. Isso é uma idolatria. Ele diz: o que você faz com o dinheiro não indica simplesmente onde o seu coração está. De acordo com Jesus, determina para onde o seu coração vai. Tão certamente quanto a agulha da bússola segue para o norte, o seu coração seguirá o seu tesouro. Essa é uma verdade notável. Então, se eu quiser o meu coração em algum lugar, tudo o que eu preciso fazer é colocar o meu dinheiro lá. Seu coração segue o seu dinheiro. É profundo isso. Então, essa expressão de Jesus confronta aí 5 afirmações da nossa cultura e aponta 5 coisas a respeito de Deus. A primeira coisa é que Deus é dono de tudo. Sim. Em primeira e última instância, Ele é. Talvez você diga assim: ah, não, você não sabe quem eu era. Eu não tinha nada na vida. Eu não tinha absolutamente nada. Trabalhei duro, corri atrás. Ok. Sim. A gente precisa trabalhar duro mesmo, e os discípulos de Jesus, eles precisam ser exemplo de gente que trabalha bem, de gente que busca a excelência, de gente que chega no horário e fica até mais tarde, de gente que dá o sangue no seu trabalho, de gente que honra a Deus através do seu trabalho, que não passa a conversa nos outros, que não engana o patrão, que não vai para o banheiro para ver o WhatsApp e ficar lá em redes sociais. Sim, essa tem que ser uma marca do discípulo de Jesus. Não é porque seu patrão é bom, você ganha pouco ou muito. É porque você segue a Jesus. Você é um discípulo de Jesus onde você trabalha. Então, sendo discípulo de Jesus, você precisa ser um bom trabalhador. Os discípulos de Jesus deveriam ser os melhores na sua área, lá no seu ambiente de trabalho. Só que Deus é que deu a força para você. Deus é que te supriu com criatividade. Deus é que te deu força para trabalhar duro, para correr atrás. Deus é que abençoou o seu esforço. Deus é que abriu as portas que você não podia abrir. Deus é que fez o impossível, ainda que você não tenha visto, para você chegar onde você chegou. Deus é dono de tudo. Mas a mentira da nossa cultura é: eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono de tudo. Se eu acredito que eu sou o dono de tudo, aí então eu seguro firme naquilo que eu acredito que é meu. Agora, se eu creio que Deus é o dono de todas as coisas, então eu posso segurar levemente as coisas que Deus colocou em minha mão, para que elas não ocupem o primeiro lugar no meu coração. Há uma imagem no tempo de Jesus muito interessante. É a imagem do mordomo. Essa palavra, ela vem do contexto de Jesus. Era o cara que fazia a gestão da casa. O dono da casa era dono de todas as coisas. Mas o dono da casa, ele confiava a gestão da casa, as compras, o que tinha na despensa e o que não tinha, o que ia fazer de comida ou o que não ia fazer, porque tem coisas que estavam perdendo, então ele precisava organizar as coisas. Essa imagem bíblica é muito interessante. É por isso que Paulo diz assim: seja encontrado um dispenseiro fiel, um mordomo fiel, alguém que reconhece que o que tem não é seu, o que tem vem como presente para que você faça a gestão das coisas que Deus te deu, das coisas que são de Deus, sabendo que nada é seu, sabendo que esses recursos são de Deus. A outra mentira da nossa cultura diz assim: o meu coração está onde eu queira que ele esteja. Mas a palavra de Deus diz que o meu coração
sempre vai onde eu coloco o meu dinheiro. Então, eu preciso fazer uma reflexão. Se eu tenho feito investimentos para a eternidade, ou se eu tenho olhado só para o hoje. Porque a outra mentira da nossa cultura é assim: carpe diem, aproveite o dia, assim, desfrute do hoje e não pense no amanhã. Não, desfrute intensamente do hoje e não se preocupe com o amanhã. E assim, preocupe-se o mínimo possível, confie o mínimo possível no amanhã. Mas a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que a gente não deve viver pelo ponto. Há muito mais na vida do que a gente pode ver. Você acha que quando seus olhos se fecharem para essa vida, tudo terminou? Não, eles se abrem para a eternidade. Então o modo como nós vivemos aqui ecoa na eternidade. Essa é a mensagem bíblica, de que há uma vida fora dos nossos olhos, fora disso que nós podemos ver, além de tudo isso, e há uma vida na eternidade, na presença de Deus, e a maneira como nós vivemos aqui ecoa na eternidade. Jesus diz: o modo como eu faço a gestão dos meus recursos ecoa na eternidade. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu não contei essa história de manhã. Vou contar agora. Quando a pandemia começou, eu me lembro de ouvir uma reportagem e o cara dizia assim: o Brasil não pode parar, mais tantos dias, com a cidade tal fechada, as pessoas vão passar fome e não há o que fazer. Como assim não há o que fazer? No meu coração, eu sabia. No meu coração, eu disse assim: há o que fazer. Se a cidade ficar fechada mais tempo, há o que fazer. Os discípulos de Jesus precisam começar a compartilhar o que tem, para que ninguém passe fome. Os discípulos de Jesus precisam abrir as despensas, abrir suas reservas, abençoar as pessoas que estão passando fome na cidade. E aqui está a parte que eu não contei de manhã. A gente fez parceria com uma igreja. A gente tinha várias igrejas ao redor, na periferia da cidade, que eles são parceiros nossos até hoje. Esses caras, eles estão assim, no olho do furacão, na necessidade que por vezes eu e você não lidamos. A gente não lida com a fome. É verdade ou não é, gente? Seu vizinho está passando fome agora? Talvez não. A maioria de nós aqui não lidamos com isso. Esses caras lidam com isso. Eles estão no olho do furacão, a necessidade está latente ali. Então a gente arrecadava aqui e distribuía esses alimentos para essas igrejas ao redor da cidade. A gente recebia, montava cestas e elas imediatamente eram levadas para essas igrejas, que até hoje são nossos parceiros, e a gente continua fazendo isso. Um dia, um dos pastores disse assim para mim, ele falou assim: cara, a gente tinha o compromisso de fazer o seguinte: vocês arrecadam aí, a gente arrecada aqui, e a gente então leva isso para as pessoas. Mas não dá mais para pedir para o pessoal aqui. Agora é o meu povo que está precisando. E sabe o que mexeu comigo? Porque enquanto foi possível, aquelas pessoas estavam doando. Por que um discípulo de Jesus faz isso? Ele está acumulando tesouros nos céus. Ele não está fazendo para ele. Então a Bíblia nos convida a olharmos para a eternidade, a olharmos além do ponto
e vivermos pela linha. Então, a vida centrada em Deus nos ajuda a olharmos para a eternidade. Outra mentira da nossa cultura é que quanto mais eu reter, mais seguro eu estarei. Mas o reino de Deus diz: quanto mais eu doar, mais estarei livre do materialismo. Sim, eu estarei livre do materialismo. A mentira da nossa cultura diz que eu preciso reter, mas Deus diz algo para Abraão que é surpreendente. Em Gênesis capítulo 12, Deus diz para ele assim: Abraão, eu vou fazer de você um homem próspero. Onde você passar, eu vou abençoar você. Você será próspero onde você estiver. E há uma razão para que você abençoe os outros. De modo que no reino de Deus, Deus nos dá mais, para a gente ser mais generoso. Há engrenagens que se movem quando nós somos generosos. Então, o convite de Jesus para nós é para mantermos as nossas vidas centradas em Deus. Porque Deus me prospera não para elevar o meu padrão de vida, mas para elevar o meu padrão de doação, para que eu possa ser generoso com as pessoas e abençoar aqueles que estão ao meu redor. Agora para pensar como essa afirmação confronta a nossa cultura. Randy Alcorn, ele continua dizendo assim: Deus não olha apenas para o que doamos, Ele também olha para o que deixamos de dar. E aí Jesus continua no versículo 24 de Mateus capítulo 6, então ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele tem uma resposta. Como é que a gente então mantém o nosso coração puro, centrado em Deus, acumulando então tesouros nos céus? A resposta está no verso 33 de Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu falar duas coisas aqui, como é que isso se dá. Você é um discípulo de Jesus. A maneira como você faz a gestão dos seus recursos financeiros ecoa na eternidade. Deus chamou você para ser justo com as pessoas na gestão dos seus recursos. Fui pastor de um cara, empresário, muito bem sucedido. E um dia, numa conversa, esse cara me convidou para ir lá na empresa dele, para a gente orar, tomar um café junto com os funcionários. E uma hora ele me chamou de canto e falou assim: pastor, eu não entendo, porque eu convido os meus funcionários e eles nunca vêm na igreja. Eu não entendo por quê. Eu disse: queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser que os seus funcionários nunca atendem o convite para conhecerem o seu Deus, porque você é injusto com seus funcionários. Se você quer viver livre do materialismo, você precisa fazer a gestão dos seus recursos com equidade, com justiça. Se você quer centrar a sua vida em Deus, abandone os meios de ganhar dinheiro ilicitamente. Porque se você tem que mentir para ter o recurso financeiro, o seu Deus é o dinheiro. Se você tem que passar a perna nos seus funcionários, o seu Deus é o dinheiro.
Se você tem que enganar o seu cliente, seu Deus é o dinheiro. Então, a resposta de Jesus é: vivam uma vida de justiça, sejam justos no proceder de vocês, na maneira como vocês levam a vida, não prejudiquem as pessoas, contribuam para uma cidade mais justa. E aí, eu preciso dizer isso aqui. Se você ganha dinheiro com falsificação de bolsa, de calçados, de roupas, queridão, você está servindo ao dinheiro. Jesus não é o seu Deus. Então, faça a coisa certa. E honre a Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Que a sua principal busca seja Deus. Que o principal objetivo da sua vida seja honrar a Deus. E ainda que você pegue os seus pecados e venha aos pés da cruz e encontre redenção e graça, e você vai encontrar redenção e graça, sempre coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O que a gente leva para casa? Primeira coisa, confie em Deus e não no dinheiro. Esse momento que nós estamos vivendo no nosso país é um convite de Deus para fazermos dele a nossa principal busca. E não confiarmos nos nossos recursos financeiros. Deus nos convida a confiarmos nele. O que a gente leva para casa? Não se trata de dinheiro. É sobre quem é o seu Deus. Não se trata do que Deus quer de você. É sobre o que Deus quer para você. Deus é suficiente. O que a gente leva para casa? Faça correções na sua vida e haja com base na sabedoria bíblica. Haja com base na sabedoria bíblica. A Bíblia nos diz como gerir a vida, como aplicar os nossos recursos. Essa sabedoria é latente na Bíblia. E mais, Deus disse: se você precisa de sabedoria, peça, porque Deus dá sem medida. Deixa eu contar uma história aqui para você. Uns anos atrás, eu, a Larissa e o Paulo Otávio era pequenininho, a gente estava no centro da cidade, ali naquela rua do Magazine Luiza, ali bem naquela loja do Magazine Luiza, saindo do calçadão, e um carro forte, eu parado no semáforo, um carro forte então foi manobrar ali, e ele bateu o pneu no paralama do meu carro. Cara, e como é que você briga com o cara do carro forte? Não tem jeito, o cara está armado, o cara é 4x4, e mais, ele nem saiu do carro. Eu disse: cara, você bateu no meu carro. Aí ele disse: faz um boletim de ocorrência, liga lá na empresa, que a gente vai restituir você. E aí eu fiz isso. Fiz o boletim de ocorrência. 2 dias depois eu liguei lá no escritório da empresa, falei com uma pessoa específica, e o cara disse assim para mim: o que foi que aconteceu? Eu falei assim: cara, eu estava estacionado, o seu motorista manobrou, e o pneu do carro bateu no paralama do meu carro. Era um carro forte mais alto que o meu carro. Ele bateu no paralama, amassou o paralama. Eu fiz um boletim de ocorrência e estou fazendo o que o cara me pediu. Aqui, já tem os orçamentos para vocês me restituírem. E aí o cara disse assim: tem alguma coisa errada. Porque o meu funcionário fez um boletim de ocorrência contra você, dizendo que foi você que bateu no carro. Cara, espera aí.
Quem são as testemunhas desse cara? Os outros que trabalham com ele? Eu me lembro que antes de desligar o telefone, eu disse para o cara, disse, queridão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você lida com recursos financeiros altíssimos. E eu quero que você saiba que você tem um funcionário infiel. Pode deixar, eu vou pagar o paralama do meu carro, eu não vou brigar por causa desse negócio. Mas você precisa saber que você tem um funcionário infiel. E a Bíblia diz o seguinte: aquele que é infiel no pouco, ele será infiel no muito. Então cuidado com esse cara que está carregando valores altíssimos, porque se ele é infiel no paralama de um carro, ele vai ser infiel nos milhões que você carrega. O princípio bíblico se aplica às nossas vidas. A sabedoria de Deus nos convida à fidelidade a Deus, sermos fiéis a Deus, nas poucas coisas, nas pequenas coisas, e nós podemos aprender com a sabedoria de Deus. O que a gente leva para casa? Aceite o desafio de provar do exercício de gratidão e de dependência de Deus. Quando eu fazia o seminário, foi um tempo muito difícil, com poucos recursos, numa cidade que não era a minha cidade. E eu me lembro de um dia, à noite, estava tarde da noite, começou uma dor de dente absurda. Eu não sei se você já passou por isso, mas é assim, enlouquecedor. É enlouquecedor. Não tinha remédio que trouxesse alívio. Remédio que eu tinha ali à mão, dipirona, ácido acetil, paracetamol. Eu conheci mais uns 3 analgésicos novos assim, por conta desse negócio. Mas não tinha o que fazer. Quando amanheceu o dia, eu liguei no seminário e disse assim, eu ouvi dizer que tem um dentista em Anápolis. Anápolis é uma cidade a 50 quilômetros de Goiânia, que atende os seminaristas de graça. Eu preciso do telefone desse cara. Eu preciso ir lá. Consegui o telefone desse cara, liguei para ele. Falou, cara, vem para cá. Esse é o endereço e tal. A dor era tão grande, mas tão grande, que eu me lembro de passar em frente a um consultório. Aí eu bati lá, eu falei com a dentista, eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, quanto que é uma anestesia para eu chegar lá em Anápolis? E ela aplicou anestesia, foi o tempo de chegar lá, e o negócio começar a doer de novo. E o cara me atendeu, ele falou assim, cara, eu não faço canal. E assim, se tiver que fazer canal, aguenta aí. Gente do céu. Que dificuldade. E aquele cara fez o que precisava fazer. E eu constrangido, embora eu soubesse que ele não cobrava de seminarista, eu falei assim, quanto que é, cara? Ele falou assim, ele bateu no meu ombro e falou assim, cara, que é isso? Isso não é nada. Sabe o que aquele cara estava fazendo? Acumulando tesouro no céu. Onde a traça e o ouro, a traça e a ferrugem não corrompem. Essas coisas não têm valor absolutamente nenhum na glória de Deus. Mas quando você é generoso, tendo pouco ou muito, você está acumulando tesouro no céu. Quando você é gracioso com alguém que não merece o perdão, e você é generoso através do perdão, você está acumulando tesouro no céu. Quando você vai contra a nossa cultura, e é generoso em abençoar, você está acumulando tesouro no céu. Deixa eu dizer uma coisa para a nossa comunidade. Só é possível a gente fazer as coisas que a gente faz aqui na nossa igreja, tendo um espaço tão legal para os nossos filhos,
para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para quem está acompanhando a gente online, para quem está sentado aqui no auditório, através da vida de pessoas que dizem assim: eu vou acumular tesouro no céu. E a sua generosidade, a sua doação, faz coisas que o dinheiro não pode pagar acontecerem. Eu já perdi a conta de quantos casamentos foram restaurados aqui na nossa comunidade. Quase 200 de pessoas foram batizadas aqui na nossa comunidade. Um casamento restaurado, o dinheiro não compra. Uma pessoa transformada e mobilizada por Jesus, o dinheiro não compra. Um pai que reconcilia-se com seus filhos, o dinheiro não compra. Então, eu quero encorajá-lo a viver uma generosidade nesse momento difícil do nosso país. Aceite o desafio de provar o exercício da gratidão e da dependência de Deus. E eu quero terminar citando N.T. Wright. Ele diz: Deus quer endireitar o mundo, e para isso colocou em prática esse dramático projeto através de Jesus Cristo. Aqueles que pertencem a Jesus são chamados aqui e agora para serem agentes desse projeto divino, pelo poder do Espírito Santo. Você é chamado para fazer parte de algo muito maior, que é o reino de Deus. Eu quero convidá-lo a uma oração sincera, de arrependimento pelos seus pecados, de arrependimento da idolatria, de confissão dos seus pecados, e também uma oração a Deus, dizendo: Senhor, me ensina a ser generoso, me ensina a acumular tesouros onde a traça e a ferrugem não corrompem. Você pode fechar os seus olhos e fazer essas duas orações, e colocar sua vida diante de Deus, e pedir a intervenção de Deus sobre o seu coração. Se você percebe a idolatria do seu coração, se arrependa. Venha aos pés da cruz e encontre perdão e graça. Senhor Deus, nós nos aproximamos do seu trono de graça e de misericórdia. Nós reconhecemos que somos assediados pela nossa cultura, para a idolatria e para a adoração ao dinheiro. Tem misericórdia de nós, Deus, porque por vezes os nossos olhos se desviam de quem o Senhor é e se colocam sobre as coisas perecíveis. Tem misericórdia de nós. Nós nos aproximamos do Senhor, confiantes na sua infinita graça, e nós pedimos ao Senhor: nos dê um coração generoso, abençoa-nos, usa-nos como instrumentos do Senhor, dê prosperidade para o seu povo, para que o seu povo seja mais generoso. Faça de nós uma igreja generosa, porque essa é a nossa missão, para a gente poder servir a cidade como igreja,
botar o alimento na mesa de quem não tem, abençoarmos as pessoas da cidade, e também usarmos esses recursos para plantarmos novas igrejas, que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós oramos em nome daquele que entregou sua vida na cruz, e nos chamou como discípulos em missão, para o servirmos. Nós oramos em nome daquele que se dirige a nós nesse momento e diz: não fique ansioso, porque eu cuido de você. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os lírios no campo estão, não descem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você cuidará. As aves do céu não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza, e muito mais de você, e muito mais de você cuidará.
sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os filhos no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você, mas muito mais de você. Hello everyone, my name is Juliana and I'm here to invite you to join our English group. It's every Thursday from 8 to 9 p.m. All levels are welcome. See you there. Bye! Que somos, a gente pode ser, Deus faz a gente ser, a gente pode ser, se é Deus que faz, podemos ser, a gente pode ser, Deus faz a gente... Legal, pessoal, depois do susto, né, que a gente tomou. Na quinta-feira, esse grupo acontece quinzenalmente. Nós temos um grupo em inglês. Não é uma aula de inglês. É um grupo que se reúne para estudar o Evangelho e ele acontece todo em inglês. Então, todo em inglês. Se você quer melhorar a sua conversação, cultivar novos relacionamentos e ainda treinar a língua, você pode participar com a gente na quinta-feira, às 20 horas, aqui na nossa comunidade. Será um privilégio ter você com a gente aqui nesse grupo. No sábado a gente tem o encontro dos jovens, e como foi legal o encontro, como a gente viu algumas imagens aí. Eu quero falar agora quem está online. Vamos lá. O Fábio Cunha, a Nadelaine, o Fio Chaves, a Gabriela Cristina, a Jéssica Duarte, a Andréia Taveira e o Luiz Felipe, o Bruno Fuga, a Fabiana e a Indri Roveda, que estava conosco online. Muito obrigado por você nos acompanhar hoje. E eu quero agora também dar um recado para você, mulher, que você já separe na sua agenda o dia 16/8, uma quarta-feira, às 7h30 aqui na nossa comunidade, o nosso encontro de mulheres. Então, eu quero que você... Pode ser mulher solteira, casada, porque às vezes elas falam, só pode ser para as casadas? Não, é para todas as mulheres da nossa comunidade. Então, eu gostaria que você separasse esse momento. Foi muito especial o primeiro encontro que a gente teve, das mulheres que estavam aí. Então, eu gostaria que você, que não participou, separasse essa data para estar junto com a gente. É um momento muito especial, muito importante. A gente vai desenvolver amizade, a gente ora junto. Então, separe esse momento para a gente estar juntas, tá bom? Tá bom. Nós temos os grupos, os adolescentes, que se reúnem aqui no sábado, às 17 horas. Nós estamos começando um pequeno grupo com os pré-adolescentes. Eles se encontrarão aqui na nossa igreja na quarta-feira, às 7h30 da noite. Se é a primeira vez que você está com a gente, obrigado pela sua presença. Desejamos que você conheça o grande e extraordinário amor de Jesus por você. A gente tem um espaço do visitante aqui na nossa recepção, ao lado da estante. Gostaria que você passasse lá e levasse um presente da nossa igreja para você. Vamos ficar de pé, gente? A gente vai cantar uma última música, encerrando o nosso encontro. Uma grande semana para você, que Deus abençoe sua vida. Registre esse momento aí nas redes sociais, valeu? Um abraço, pessoal. Um abraço, boa semana, gente. Vamos cantar então com bastante alegria sobre a graça de Deus que nos alcança, com muita alegria. Vamos lá? Obrigado, Deus. Obrigado porque o teu favor nos alcança.
Vamos assim, ó. Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível para mim viver sem Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada, não ia dar em nada. Ei, sem Deus é impossível para mim viver sem Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada, não ia dar em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. E eu falo que é pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não. Alegria de quem foi alcançado. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível para mim viver sem Deus. Ai de mim se não fosse o amor do meu Deus. Eu não ia dar nada, não ia dar em nada. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível para mim viver sem Deus. Ai de mim se não fosse o amor. Não ia dar em nada, eu não ia dar em nada, não ia dar em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. Eu falo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. Eu falo que era pesado, hoje não pesa mais, não. Juntos assim com a sua voz, fala em cima. Onde abundou o pecado, eu falo que era pesado, hoje não, não pesa mais, não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, graça de Deus. Eu falo que era pesado, hoje não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais, não pesa mais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou no peso. Ótima semana, pessoal. Deus abençoe.